Quantas vezes você já disse que segunda vai começar e que dessa vez vai ser diferente? Você vai começar a organizar a sua rotina, a ler aquele livro, se alimentar melhor, treinar, organizar as finanças e você começa na segunda e até começa animada. Na terça você mantém o ritmo, só que quando chega na quarta-feira, tudo começa a desandar. E aí você perde um dia, perde outro dia, e quando você percebe, está dizendo, segunda eu recomeço de novo. Se você está cansada desse ciclo infinito de recomeços, presta atenção aqui nesses 5 erros que eu vou compartilhar que muitas pessoas cometem, especialmente o número 5, que muitos cometem sem perceber, ou ele passa batido, acreditando que não é tão importante assim, mas ele impacta profundamente aí na sua rotina para você conseguir manter ela. Então pega aí papel, caneta na mão para anotar, mas mais do que anotar, avaliar e começar a mudar, a parar de praticar esses 5 erros se você identificar, porque isso vai te ajudar a tomar as rédeas da sua vida. E o primeiro erro que eu quero destacar aqui, que pode estar te atrapalhando aí na sua constância para você conseguir manter a sua rotina ao longo da semana, que você talvez esteja criando expectativas irrealistas. Você lota a agenda de compromissos, coloca ali em todos os horários, atividades, tarefas, você vai enchendo ela realmente. E aí você deseja fazer tudo isso. Só que você esquece de ter uma margem para os imprevistos. Você acredita que tudo vai acontecer exatamente como você planejou. Só que na maioria das vezes acontecem os imprevistos. E isso acaba desandando toda a sua rotina. Semana retrasada, faltou luz aqui, eu tive que reorganizar várias coisas, porque algumas atividades eu não tinha como realizar. Na semana passada, a internet deu problema, eu fiquei 2 dias sem internet, tive que ligar para o técnico para ele vir aqui resolver. Então, teve várias coisas que eu precisei realocar de horário. E se você não considera isso na hora de você fazer o seu planejamento, de você estruturar a sua rotina, você simplesmente se perde, porque você lota a sua agenda ali e não deixa nenhum momento para realocar alguma coisa. Ou até mesmo algumas atividades você acaba levando mais tempo do que você imaginou. Às vezes tem coisas que eu acredito que eu vou conseguir resolver em 1 hora, mas elas levam 2. Acontece algum problema no meio, demora mais tempo, eu me enrolo. Então sempre é importante ter essa margem para os imprevistos, você estar preparada para esse tipo de situação e saber o que fazer quando tudo desanda. E esse é um dos pontos que eu me aprofundo lá dentro do meu treinamento, o Guia da Rotina Produtiva para Mulheres Sobrecarregadas, para quem realmente quer dar conta das coisas, mas principalmente dar conta das coisas que são mais importantes na sua vida. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário do meu treinamento. Se você tiver interesse, clica, olha lá na página que lá tem todas as informações detalhadas de como que funciona o meu treinamento, porque além das aulas gravadas, ele tem também uma planilha de apoio que vai te ajudar a realmente identificar as suas prioridades no dia e estruturar a sua semana de maneira estratégica, tendo um plano B para quando os imprevistos acontecem. E aí, seguindo aqui justamente nessa questão das expectativas irrealistas, você acredita que tudo vai ser conforme o planejado? Um outro erro que muita gente comete é não ter flexibilidade na sua rotina, ali naquilo que você planejou. É construir uma rotina extremamente rígida, não considerando esses imprevistos que acontecem, que o tempo que você vai precisar para executar as coisas às vezes vai ser maior. Você precisa encarar o seu planejamento da sua semana como se ele fosse um mapa de previsibilidade. Igual previsão do tempo. A previsão do tempo às vezes marca lá que vai ter sol. Só que não tem sol naquele dia, passa o dia nublado, aí eu coloco as roupas lá fora, não seca, né? Porque eu vou atrás da previsão do tempo, às vezes isso acontece.
Às vezes marca chuva, e aí você sai, leva guarda-chuva, não chove nada. Então, a rotina também, assim, é uma previsão. Você organizou ali, planejou de como que seria a melhor forma para executar tudo que você precisa dar conta. Só que nem sempre tudo vai acontecer dessa maneira. Entende? Então, tu não pode encarar a rotina como 8 ou 80, tudo ou nada. Porque quando você encara nesse ponto, com essa rigidez, sem a flexibilidade necessária, sem pensar que a vida real, ela tá o tempo todo mudando e coisas acontecendo, coisas que estão no seu controle, assim como coisas que não estão no seu controle, infelizmente, ela acaba te engessando e se tornando algo ainda mais pesado, ao invés de estar te auxiliando. Aliás, eu quero saber aqui, se você se cobra muito em relação à sua rotina, aquilo que você precisa fazer no dia a dia. Me conta aqui nos comentários. Porque um outro erro que muitas pessoas cometem é justamente o excesso de autocobrança. Elas estão ali o tempo todo se cobrando para ter a rotina perfeita, principalmente quando se comparam com outras pessoas nas redes sociais. Ah, mas a blogueirinha acorda às 5 da manhã, então eu também preciso acordar, preciso treinar, preciso fazer isso, aquilo, tá. E aí a vida real muitas vezes não se encaixa nisso, porque cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem necessidades diferentes, cada um tem uma personalidade. Até isso influencia em como que você vai planejar a sua rotina e executar as coisas do dia a dia. Tem pessoas que são, fazer. Outras pessoas, não, vamos mais com calma, uma coisa por vez, no seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. E aí nós precisamos lembrar também que o nosso dia tem 24 horas. Isso é um tempo limitado. E a nossa capacidade de execução ao longo do nosso dia também é limitada. Então, nem sempre nós vamos conseguir cumprir com tudo aquilo que nós colocamos no nosso mapa de previsibilidade, naquela rotina que planejamos. No livro Essencialismo, inclusive, o autor ele lembra que nós não temos tempo para realizar tudo que nós gostaríamos, para aproveitar todas as oportunidades. Por isso que é tão importante ter clareza sobre o que é mais importante no seu dia, para você realmente se concentrar nisso e não colocar aquelas tarefas secundárias, triviais, que não vão te dar muito retorno, que não vão fazer diferença na sua vida, na frente daquilo que é mais importante. É muito importante planejar a sua semana a partir das suas prioridades. Pergunte-se qual é a coisa mais importante que você precisa realizar hoje. Não é 10, é 1, 2 ou 3 no máximo. Lá no meu treinamento do Guia da Rotina Produtiva, a gente trabalha com 3 prioridades diárias. Porque é muito melhor você colocar algo de forma realista, que esse é um dos erros, o primeiro que eu destaquei aqui. Realista, eu vou executar 3 atividades. Se sobrar tempo, eu coloco mais coisas. Porque fica muito mais fácil, porque quando você se cobra para ter toda essa performance maravilhosa, perfeita, nesse ideal super alto, isso acaba só gerando uma sobrecarga. E quanto mais você se cobra e você vai percebendo que você não consegue atingir tudo aquilo que você planeja em excesso, você começa a reforçar a crença de que você não consegue, que você não dá conta, que você é incapaz. E aí, quando você reforça esse tipo de crença, você acaba se desmotivando ali na sua rotina. Você olha para aquela quarta-feira que simplesmente desandou e você acha que é uma pessoa incompetente, porque um dia você não conseguiu cumprir. E às vezes, nessa quarta-feira, foi 1 ou 2 tarefas que você não conseguiu executar. Só que como você se cobra tanto, vem esse sentimento de desmotivação, você perde o ânimo. E aí, você acaba abandonando toda a sua rotina, tudo aquilo que você planejou, só por causa de 1 ou 2 falhas. Não faça das falhas um fracasso total na sua rotina. Porque quando você faz isso, você simplesmente abandona e entra nesse ciclo infinito de recomeçar. Agora, quando você mantém, mesmo diante das falhas, ok, quarta-feira as coisas não saíram conforme o planejado. Inclusive, essa semana, eu
Poxa, teve um dia aqui que realmente o início do dia e a parte da tarde não renderam tanto assim. Só que de noite rendeu. E aí, finalizando o dia, eu olhei, nossa, apesar do dia ser meio conturbado, o final dele ali, a conclusão final foi que ele foi um ótimo dia, um dia que eu realmente consegui dar conta de muitas coisas. Então não abandone a sua rotina só porque a parte da manhã não foi tão boa, só porque a parte da tarde não saiu conforme o planejado. Mantenha o restante. A mesma coisa em relação à semana toda. Ok, quarta-feira foi um péssimo dia, mas quinta pode ser um dia incrível. Vamos fazer aqui das quartas e das quintas dias incríveis? Deixa um like aqui se você concorda em não fazer da falha um fracasso total. Ou então não fazer da falha um abandono da sua rotina. Deixa o like, que aí eu sei que você entendeu aqui e eu consegui te ajudar nesse ponto. E aí o quarto erro que muitas pessoas cometem é ficar esperando a motivação para agir, para realizar as coisas. Aí você começa a segunda toda animada porque você está começando algo novo e você pensa que dessa vez vai ser diferente. Então você tem essa motivação maior. Só que conforme as coisas vão indo, os imprevistos vão surgindo, essa motivação vai diminuindo. E nem sempre nós acordamos motivados. É ótimo quando a gente acorda animado. E eu acredito que realmente nós precisamos aproveitar essa animação e realmente realizar as coisas quando a gente está animado. Porque fica mais fácil, a gente executa muito mais, a gente dá conta de muito mais coisas quando nós estamos animados. Só que depender só disso não dá. E aí que entra a importância de ter hábitos na sua rotina. De você criar o hábito de estar se alimentando melhor, de estar ali sempre estudando. Eu estou revisando um curso agora aqui e eu já assisti todo o curso, eu já anotei os insights, tenho várias anotações. E essa parte de revisar, ela é meio chata, porque eu estou vendo novamente um conteúdo que eu já vi. Só que ela é extremamente importante. É um curso que eu quero muito fixar o conteúdo e quanto mais vezes eu escutar ali as aulas, assistir elas, mais eu vou gravar, mais a minha mente vai entender que esses são conceitos importantes que eu quero lembrar. Porque se eu vi só uma vez sobre aquele assunto, eu tenho muito menos chances de lembrar do que se eu escutar 5 vezes a mesma coisa. E no início era bem difícil, comecei a revisar na parte da noite, sentar ali aquela meia hora e assistir as aulas, dava uma vontade de fazer qualquer outra coisa, assistir um filme, enfim, sair. Só que eu me forcei não, eu vou sentar aqui, eu vou fazer, isso é necessário. Lembrei dos meus motivos, do porquê eu quero tanto revisar esse curso, porque é algo extremamente importante aqui para o meu trabalho. E aí agora as coisas estão mais fáceis, só que eu precisei repetir semana após semana ali, estar revisando o curso. E aí tem dias que eu não estou tão motivada, então eu assisto 10, 15 minutos de aula. O dia que eu tô mais motivada, eu assisto 30. Só que isso me permitiu todo dia eu ir lá e fazer, criar esse hábito, porque os hábitos eles são feitos através da repetição. Então nem sempre você vai estar motivada. Muitas vezes a vontade vai ser sim de procrastinar, de deixar para depois. Só que se você for lá e fazer o que é necessário, em algum momento as coisas vão ficar mais fáceis porque você foi criando esse hábito. E falando aqui sobre procrastinação, eu tenho um grupo lá no WhatsApp onde a gente fala mais sobre como vencer a procrastinação e realmente ser mais produtivo no dia a dia, conseguir dar conta daquilo que é necessário. Se fizer sentido para você, o link do grupo está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, então clica lá e participa, aproveita tudo que eu compartilho por lá. E seguindo aqui, como nós não podemos depender somente da motivação, mas realizar aquilo que é necessário, um erro que muitas pessoas cometem, que atrapalha para manter a rotina, é não preparar o ambiente para facilitar aquilo que você quer fazer. O ambiente, ele impacta profundamente em tudo que eu faço no meu dia a dia. Ele pode tanto dificultar o que você quer fazer, como ele pode facilitar. E muita gente subestima isso, acredita que não é tão importante assim. Só que se você quer criar ali o hábito de estar lendo todos os dias, se você deixar aquele livro à sua mão, à vista, que você enxerga várias vezes ao dia, isso vai criar lembretes para você. Olha, eu preciso ler.
eu preciso ler. Então vai ser mais fácil de você lembrar a atividade que você quer fazer. Em relação ao ambiente também, você ter um ambiente que é adequado ao que você quer fazer. Se você quer fazer uma leitura, você precisa ter uma boa iluminação, um cantinho ali confortável que você vai sentar, vai pegar o livro e vai ser um momento gostoso de você realmente ali se concentrar naquela leitura. Agora, se você tem lá um cantinho, uma cadeira que não é muito confortável, aí você já começa a te incomodar aquela cadeira, aí você já não consegue se concentrar na leitura, ou se a iluminação não é muito boa, você já precisa forçar a visão, isso já atrapalha. Então, essas questões em relação ao ambiente fazem toda a diferença. E não é só em relação ao hábito da leitura, mas da mesma forma funciona com a alimentação, com o treino, com você querer tirar aquele projeto do papel. É necessário preparar o seu ambiente, deixar ele ali organizado para realmente você conseguir fazer aquilo que é necessário e não ele estar dificultando a sua ação. E esse é um ponto que eu também trabalho com mais profundidade dentro do meu treinamento, o Guia da Rotina Produtiva. Se fizer sentido para você, se você realmente quer dar conta das suas demandas, principalmente daquelas que são mais importantes, construir uma rotina que te permite fazer o que é necessário no seu dia a dia. O link do meu treinamento está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Clica lá, confere todas as informações e vem aqui com nós construir uma rotina realmente que você consegue sustentar mesmo nos dias mais difíceis. E agora eu quero saber aqui de vocês, qual o erro que você vai parar de cometer a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se talvez você está duvidando, mas eu não sei, Cris, se eu vou conseguir, eu não sei se eu tenho capacidade, isso parece difícil demais para mim. Eu tenho um vídeo aqui que eu gravei onde eu falei sobre como voltar a acreditar em si. Acreditar realmente na capacidade, no potencial que Deus colocou dentro de ti para você conseguir executar aquilo que é necessário na sua vida. Clica aí, segue assistindo esse vídeo que ele vai te ajudar a retomar as rédeas da sua vida. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com uma amiga para abençoar a vida dela. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal porque vem muito vídeo bom por aí. Um abraço e até o próximo.